Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz aqui na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí ele diz: filhinhos, é já a última hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amadas, eu não consigo entender uma coisa. Aleluia. Tem pessoas que não querem Deus, mas quer o céu. Tem pessoas que não querem o Pai, mas quer as coisas que o Pai tem. Tem pessoas que não querem, aleluia, ser filho. Quer continuar sendo bastardo, mas quer herdar tudo o que os filhos têm. E Deus, ele diz, aleluia, que para ter acesso a ele, ou a bondade dele, ou o amor, a misericórdia dele, tem que amar a ele. Não existe ter acesso às coisas de Deus se não ama o dono das coisas. Se não ama, aleluia, aquele que é o amor, aquele que é a misericórdia. Aleluia. E muitos dizem assim: ah, não, na última hora Deus, ele decide aonde me coloca. Hoje morre um monte de bandido, de filhos rebeldes, e quando estão no caixão o povo diz assim: ah, foi salvo, tá com Deus. Quem disse, irmão? Isso é brincadeira. A pessoa não quis obedecer aos seus próprios pais aqui na terra, foi rebelde com seus próprios pais. Nunca obedeceram, nunca deu a voz a seu pai e a sua mãe. Nunca deu ouvido a seu pai e a sua mãe. Aí morre por causa da rebeldia, trilhou caminhos errados. E aí quando está dentro de um caixão, alguém chega lá sapateando, cheio de demônio e dizendo que aquela pessoa está com Deus. Não está com Deus, irmão. Porque assim a Bíblia seria mentirosa. Aqueles que morrem com Deus e estão com Deus é aqueles que renunciaram o mundo aqui, que fizeram uma aliança com o Senhor Jesus aqui, que foram obedientes a pai e a mãe, que deram ouvido ao seu pai e à sua mãe para que os seus dias fossem prolongados na terra. É aqueles que não andaram em caminhos errados, tirou vida de tanta gente, derramou tanto sangue inocente e está com Deus. Então não precisa a gente renunciar, não precisa obedecermos a palavra de Deus, não é assim. Jesus, aleluia, ele foi obediente ao Pai até morte de cruz, para poder ele voltar, aleluia, a estar com Deus novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí tem gente que quer o céu, mas não quer Deus, quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, quer ser próspero, mas não obedecem, engana todo mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Jesus. Então, para o jovem ser forte, ele tem que vencer o maligno. E como é que vence? Na palavra de Deus, servindo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, não existe. Eu quero Deus, eu quero o céu, mas não quero o Pai, o dono do céu. Eu quero as bênçãos, mas não quero o abençoador. Aí tem gente que chega e diz assim: ore por mim. Põe a mão aqui na minha cabeça e ore por mim. Aí a gente diz assim: você quer fazer uma aliança com Jesus? Ah, hoje não. Deixa para amanhã. Oh, amados e amadas, não brinca com a sua salvação, não. Não brinca com a vida eterna. Porque quando nós fechamos os olhos aqui e abrimos os nossos olhos da alma lá do outro lado, não tem mais volta. A escolha foi feita aqui, não tem como mais o Senhor nos abençoar, não tem como mais o Senhor nos perdoar, porque nós não perdoamos os nossos aqui, não confessamos nossos pecados, não fizemos aliança com Deus, então não tem mais nada que o Senhor possa fazer por nós. Mas há uma moda agora, que Deus é amor, Deus é amor e Deus é amor. Então, Deus não é mais justiça para esse povo, enquanto o Senhor diz que Ele é amor.
mas ele também é justiça para aqueles que são desordeiros, que são desobedientes à palavra de Deus. O Senhor, ele diz, obedeça a seu pai, honre a sua mãe, para que os seus dias sejam prolongados sobre a terra. Aleluia. Então, se não obedece a pai e a mãe, e depois morre que é o céu, não existe isso. Se eu não obedeço a quem eu vejo, aleluia, imagina quem eu não vejo. Por que tem muitos jovens morrendo hoje? Porque são jovens rebeldes, desobedientes a pai e a mãe. Por que tantos jovens não têm chegado à casa dos 20? Mas, nos dias a quais nós estamos vivendo, porque são desobedientes a pai e a mãe. Não obedece ao seu pai, não obedece à sua mãe. Aleluia, os seus dias são cortados na terra, não são prolongados, porque não deram ouvido ao seu pai e à sua mãe. Porque o pai e a mãe, a autoridade aqui na terra, é a luz do filho aqui na terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor diz honre pai e mãe, ele não está dizendo que é para honrar pai crente e a mãe crente, não. É a todos, independente de placa e religião. Tem que honrar o seu pai e a sua mãe para que seus dias sejam prolongados. Se não honram, não tem como, aleluia, ter dias prolongados na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Aleluia, louvado seja Deus, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia, não está, porque é casa rebelde, é desordeiro. Aleluia, gosta do pecado, é amigo do pecado. Aleluia, então o Senhor ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, porque no mundo só há o quê? Aleluia, essas coisas, a soberba que faz o homem se afastar de Deus. E o primeiro soberbo egoísta foi Satanás lá no céu, quando se rebelou contra Deus. E o Senhor ele diz, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Então esta é uma palavra fiel e verdadeira e muito digna de aceitação. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando.